Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o seu labor quanto a sua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Hoje nós vamos ficar com a primeira parte desse versículo aqui, amanhã a gente vai ver a outra, o restante dele aqui, mas diz assim: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. O que esse texto está dizendo para nós? Tem uma versão, que é uma versão muito boa, que é a NVT, que vai dizer: sei tudo o que você faz. O que isso significa? Esse texto mostra para nós, Jesus que está falando nesse texto aqui, é Jesus declarando isso daqui, ele está deixando claro para nós que ele conhece a igreja dele, ele conhece o seu povo, ele nos conhece profundamente, ele sabe de todas as coisas. Nós não temos um Deus que está distante de nós, que está apartado de nós e que não sabe o que nós passamos, que não conhece a nossa igreja, que não sabe o que acontece dentro das nossas igrejas, mas o Senhor conhece profundamente a igreja dele. Quando ele diz conheço as tuas obras, Jesus está inserido sim de forma real, mas tão real no contexto da igreja, que ele conhece todas as obras da igreja. Ele sabe tudo o que acontece dentro da sua igreja, dentro da igreja. Jesus conhece todas as coisas e ele nos conhece profundamente. E ele não só conhece a igreja dentro de um contexto de igreja, enquanto corpo ali, enquanto conjunto, mas ele conhece cada indivíduo, porque ele é o próprio Deus que sonda mentes e sonda corações. Por isso nós não podemos ter na nossa mente uma ideia de que talvez Jesus esteja distante e Jesus não conheça o contexto da igreja. Quando esse texto de Apocalipse aqui, lá em Apocalipse capítulo 1, do verso 12 ao verso 16, depois no verso 20, a gente vai ver Jesus falando que ele é aquele que anda no meio dos castiçais, dos candelabros, e que tem dos 7 candelabros, e que tem as 7 estrelas na mão. E depois no versículo 20, o apóstolo João vai explicar o quê? Ele vai explicar que aqueles candelabros são as igrejas e as estrelas são o anjo da igreja, os pastores, os líderes estão nas mãos do Senhor. O que isso representa e o que isso mostra para nós? Que Cristo caminha no meio do seu povo, que Jesus conhece, e a liderança da igreja está nas mãos de Cristo. Ou seja, a igreja realmente não é de homens. A igreja pertence a Cristo e ele é aquele que caminha. Quando ele fala essa questão de conheça as tuas obras, a ideia que nós temos aqui é de que ele é um supervisor fiscal que caminha no meio, caminha entre os castiçais, entre os candelabros, supervisionando e observando se está tudo em ordem e se está tudo em conformidade com a sua palavra e com a sua vontade. E aí a pergunta que fica é: nós temos agido em conformidade com a vontade de Cristo? Porque ele diz que conhece todas as nossas obras. Nessas igrejas aqui, ele vai elogiar as coisas boas e ele vai repreender as coisas más que eles faziam. Jesus conhece as nossas igrejas a fundo. Ele sabe os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Jesus conhece os nossos acertos e os nossos erros. Ele sabe de cada pecado, ele sabe de cada pensamento. Ele conhece a sua vida enquanto indivíduo, porque ele é aquele que sonda mentes e corações. E o que isso gera no seu coração? O que isso tem que gerar nos nossos corações? Temor, reverência. Se Jesus caminha no meio da igreja, se ele nos conhece tão profundamente, se ele está no meio do seu povo, quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós temos que fazê-lo com a máxima reverência, sabendo que Jesus está no nosso meio e sabendo que nós precisamos realmente adorá-lo em espírito e em verdade, porque ele conhece as nossas obras, ele conhece o nosso coração, a nossa mente, ele sabe de todas as coisas e por isso nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, como ele diz para aquela mulher samaritana lá na beira do poço. Convém que adorem em espírito e em verdade. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece a sua igreja. Por isso, se tem havido problemas aí dentro da sua igreja, se tem havido dificuldades, coloque diante de Jesus, ele já sabe. Busque a presença de Deus, coloque diante dele a vida de comunhão da sua igreja, coloque diante do Senhor a sua própria vida. E aquilo que é necessário de haver arrependimento, arrependa-se, confronte pecados, porque Jesus conhece todas as nossas obras, de todas as suas igrejas, em toda a face da terra. E isso gere temor em nossos corações e que nós nos voltemos para Cristo realmente, compreendendo o quanto ele é poderoso e o quanto ele é conhecedor e sabedor de todas as coisas, e que nós nos rendamos diante da sua majestade e da sua onisciência.